Ok, vamos lá. Pensa só. Existe uma fonte de criatividade superpoderosa, escondida dentro da gente, que a gente quase sempre ignora. A ideia aqui é justamente explorar essa mente inconsciente, o que alguns chamam de a sombra, e tentar entender como essa nossa parte oculta pode ser a chave para liberar um potencial criativo que, olha, a gente nem fazia ideia que existia. Para começar, vale uma reflexão. É só a gente lembrar de como a nossa mente funcionava na infância, né? Aberta, fluida, cheia de imaginação. E aí, de repente, na vida adulta, o pensamento parece que fica mais duro, mais rígido. Fica a pergunta, para onde foi parar toda aquela criatividade tão livre? É uma diferença gritante, né? A mente de uma criança faz umas associações que a gente fica de queixo caído de tão surpreendentes. Já a mente adulta, bom, ela é moldada por esse nosso mundo super tecnológico, cheio de dados, e isso acaba afunilando a nossa capacidade de criar. A gente passa a valorizar a lógica acima de tudo, o que não é ruim, claro. Mas o risco é que isso pode levar a um pensamento meio estéril, sabe? Sem aquela faísca, aquele brilho criativo. E é exatamente aí que entra essa ideia da sombra. Pensa nela como uma parte da nossa mente inconsciente que guarda tudo aquilo que é mais primitivo. Pensamentos, impulsos que vêm da nossa natureza mais animal e, o mais importante para a nossa conversa aqui, uma energia criativa imensa. É aquela parte de nós que a sociedade, a educação, tudo nos ensina a esconder, a reprimir. Só que o paradoxo é esse. É justamente ali, no que a gente esconde, que mora um poder incrível que a gente precisa aprender a acessar. Olha, e essa comparação é de cair o queixo. A nossa mente consciente, essa que a gente usa no dia a dia para resolver as coisas, ela é bem limitada. Agora, a mente inconsciente, a capacidade dela de guardar memórias, experiências, é praticamente infinita. É isso. Enquanto uma funciona na base da lógica, dos fatos, a outra é pura associação, intuição, sonhos. E olha, isso não é papo de teoria, não. Algumas das mentes mais criativas da história usaram essa forma de pensar de propósito, ativamente. Vamos dar uma olhada em como essa conexão com o inconsciente foi a faísca para algumas das maiores ideias que a humanidade já viu. Pega o caso do Albert Einstein, por exemplo. Uma das ideias centrais da teoria da relatividade não veio de uma equação rabiscada em um quadro negro, não, veio de uma imagem que apareceu para ele num sonho. A genialidade dele foi também a de levar a sério essa visão que veio lá do fundo do inconsciente. E esse padrão se repete, sabe? O matemático Jacques Hadamard, ele contava que as maiores descobertas dele vinham como uns estalos, uns palpites repentinos do nada mesmo, tipo quando ele estava relaxado no ônibus ou tomando banho. São justamente esses momentos, quando a mente consciente dá uma folga, que o inconsciente entra em campo e começa a jogar. A mesma coisa aconteceu com o Louis Pasteur. A principal contribuição dele para a imunização não foi um processo retinho, linear. De jeito nenhum. Veio de uma associação livre de ideias, sabe? Ele conectou coisas que pareciam não ter nada a ver, depois de um acidente no laboratório. Foi intuição pura. Uma conexão que a lógica sozinha jamais faria. E trazendo para um tempo mais recente, tem o Steve Jobs. Ele falava abertamente que as ideias mais eficientes dele não saíam de planilhas ou de reuniões. Elas vinham da intuição, daqueles momentos em que a mente simplesmente vagava, sem rumo, com total liberdade. Então, o ponto principal é este. Isso não é um dom exclusivo de gênios. Todo mundo tem acesso a esse poder. A grande questão é como a gente faz isso. Beleza, então como é que a gente faz, na prática, para acessar essa fonte de criatividade? O material que a gente está analisando aqui sugere 2 caminhos bem claros para começar a explorar o poder da sombra. Vamos dar uma olhada neles. O primeiro passo parece simples, mas é super poderoso. Cultivar um tempo não estruturado. Um tempo só para brincar com ideias, sabe? Sem meta, sem objetivo fixo. E prestar muita atenção no que aparece na cabeça durante os devaneios. Já o segundo passo, esse é um pouco mais desafiador. É sobre canalizar os impulsos mais sombrios. Aqueles pensamentos agressivos, antissociais. A ideia não é reprimir, mas encontrar um jeito de expressar isso de forma construtiva, quem sabe num diário pessoal ou através da arte. E é por isso, mas exatamente por isso, que a grande arte mexe tanto com a gente. Como a própria citação diz, as melhores obras de arte, elas tocam nessas profundezas, sabe? Nesses sentimentos reprimidos que, no fundo, todo mundo compartilha. A nossa reação é tão forte porque essas obras dão voz à sombra coletiva de todos nós. É só a gente pensar nos filmes do Ingmar Bergman ou nos livros do Dostoiévski. Eles não tinham o menor medo de mergulhar no lado mais sombrio da natureza humana. E foi justamente ao colocar para fora os próprios conflitos, as próprias sombras, que eles criaram uma arte que continua a ressoar por gerações. Por quê?
por causa dessa honestidade, dessa profundidade toda. Então, para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. Se toda essa energia criativa, todos esses impulsos, essas associações malucas, se tudo isso tá lá, dentro, só esperando para ser explorado, o que será que a sombra de cada um quer criar? Talvez as ideias mais originais e potentes estejam justamente naquele lugar para onde a gente aprendeu a nunca olhar.